Você já entrou em um carro e ouviu uma música que não era gospel? Já assistiu a um filme cuja trilha sonora não falava de Deus? Já ouviu uma canção romântica, uma música instrumental ou até uma música antiga que marcou sua vida? E sentiu que aquilo tocou algo dentro de você? Agora imagine descobrir que isso poderia estar afastando você de Deus. Talvez alguém já tenha te dito isso. Um pastor, um líder, um familiar mais antigo na fé. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Ou será que muitos cristãos estão carregando regras que Deus nunca estabeleceu? Hoje vamos responder uma pergunta que gera debates há décadas dentro da igreja. Música secular é pecado? E cuidado! Talvez a resposta bíblica seja diferente do que você ouviu a vida inteira. Mais à frente, eu também vou te mostrar algo que pouquíssimos cristãos já pararam para pensar. Como o ritmo de uma música, não apenas a letra, pode influenciar sua espiritualidade e até áreas práticas da sua vida material. Isso muda a forma como você vai escolher o que ouvir daqui para frente. Assista até o final, porque vamos analisar esse assunto usando apenas a palavra de Deus, sem modismo, sem legalismo e sem licenciosidade. No episódio anterior da série Conflitos Morais Cristãos, analisamos biblicamente se tatuagem é pecado ou não. Vídeo completo no canal. E hoje vamos entrar em um tema que talvez gere ainda mais debates. Música secular é pecado? O que significa secular? Antes de responder a pergunta, precisamos entender o termo. A palavra secular significa simplesmente algo que não está diretamente ligado à religião. Isso não significa automaticamente algo maligno. Uma cadeira é secular. Uma escola é secular. Uma estrada é secular. Um livro de matemática é secular. Portanto, dizer que algo é secular não significa necessariamente que seja pecado. A verdadeira pergunta não é secular? Mas sim, isso glorifica a Deus ou me afasta dele? Mas existe um texto bíblico que muitos usam para condenar toda música não cristã. Será que esse argumento está correto? O que a Bíblia realmente condena? A Bíblia não possui um versículo dizendo: não ouvirás música secular. Esse texto simplesmente não existe. Você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse, não vai encontrar. Por outro lado, a Bíblia condena de forma clara e repetida conteúdos que promovem imoralidade, adultério, idolatria, violência, rebeldia contra Deus, linguagem corrupta. O problema não está apenas na melodia, o problema está na mensagem. E no que essa mensagem planta dentro de você. Em Efésios 5, 3, 4, Paulo é bem específico. Nem imoralidade, nem impureza, nem linguagem indecente devem sequer ser mencionadas entre os santos. Repare que ele não está falando de estilo musical. Ele está falando de conteúdo moral. E em Salmo 101, 3, Davi faz uma declaração que deveria incomodar qualquer um de nós. Não porei coisa alguma de Belial diante dos meus olhos. Davi, o mesmo homem que era músico, que compôs boa parte dos salmos, estabelece um limite consciente sobre o que ele permite entrar em sua mente através dos olhos e, por extensão, dos ouvidos. Filipenses 4:8 nos ensina algo parecido. Tudo o que é verdadeiro, puro, justo e de boa fama deve ocupar nossos pensamentos. Repare que a Bíblia trata isso como um princípio de guarda. Provérbios 4:23 diz para guardarmos o coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O coração não é neutro, ele é moldado por aquilo que constantemente entra nele. Então, antes de julgar um estilo musical, a Bíblia nos convida a fazer uma pergunta mais honesta. Essa música está alimentando sua fé ou alimentando sua carne? Ela está te aproximando da santidade ou normalizando em você aquilo que Deus chama de pecado? Comenta aqui embaixo. Qual desses versículos mexeu mais com você agora? Satanás usa a música? Aqui precisamos de equilíbrio, sim. A música possui enorme influência espiritual e emocional. Ela molda pensamentos, desperta emoções, cria memórias. Por isso, o inimigo pode usar determinados conteúdos para normalizar comportamentos pecaminosos. Quando uma música glorifica promiscuidade, drogas, violência, orgulho,
pecado, o cristão precisa ter discernimento. O problema é a influência produzida. E o ritmo? Ele também tem poder espiritual? Aqui está algo que a maioria dos cristãos nunca parou para refletir com calma. Não é só a letra que influencia você. O ritmo também influencia. Pense assim. Por que uma música lenta e cadenciada te acalma, mas uma batida acelerada e pesada te agita, aumenta sua energia e às vezes até desperta impulsos que você mesmo reconhece como carnais? Isso não é coincidência nem lenda. O corpo humano responde fisiologicamente ao ritmo. Uma cadência mais lenta tende a reduzir a frequência cardíaca e trazer calma. Uma batida acelerada e repetitiva tende a elevar a adrenalina, estimular o corpo e, em muitos contextos, pense em certas baladas, certos estilos voltados para a excitação sensorial, foi desenhada de propósito para gerar euforia, perda de controle e estímulo à carne. Isso não é novidade para a Bíblia. Em 1 Samuel 16:23, quando Davi tocava sua harpa, o espírito atormentador que afligia Saul se afastava, e ele encontrava alívio. Isso mostra que o próprio som, a melodia, a cadência, já carregava um efeito espiritual perceptível muito antes de qualquer palavra ser cantada. Se Deus, através da música, usou Davi para trazer paz e libertação, o inimigo pode usar a música para o oposto, para agitar a carne, estimular a sensualidade ou colocar sua mente em um estado que abre espaço para pensamentos que você não teria em um momento de sobriedade espiritual. E isso vale também para a sua vida material, não apenas para os momentos de culto ou oração. O tipo de som que você escuta enquanto trabalha, estuda ou toma decisões importantes afeta seu foco, sua ansiedade e até sua disposição emocional ao longo do dia. Ritmos agitados demais podem te deixar disperso e ansioso. Ritmos equilibrados podem te ajudar a manter clareza mental. Colossenses 3:23 nos lembra que tudo o que fazemos, inclusive o ambiente sonoro em que trabalhamos, deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor. Isso não significa que toda batida acelerada seja pecado, nem que exista uma fórmula mágica de batida X é do inimigo, batida Y é de Deus. A Bíblia não nos dá uma tabela de BPM proibidos. O que ela nos dá é um princípio. O ritmo, assim como a letra, produz um efeito real em você, e você é responsável por administrar esse efeito com discernimento. A pergunta prática é: depois de ouvir essa música, pela batida, não só pela letra, meu corpo e minha mente estão mais inclinados à sobriedade e ao domínio próprio, ou à agitação da carne? Agora chegamos à parte mais polêmica. E as músicas românticas, e as instrumentais, e as trilhas sonoras de filmes, todo tipo de música secular, é pecado? Não necessariamente. A Bíblia apresenta princípios, não listas infinitas. Existem músicas que falam sobre amor familiar, amizade, superação, valores morais, sem promover pecado. Também existem músicas instrumentais sem qualquer conteúdo moral negativo. Uma trilha sonora de filme, uma peça clássica, um instrumental que simplesmente evoca uma emoção humana legítima, como saudade, esperança ou contemplação. Pense em situações reais do seu dia a dia. Uma música instrumental tocando enquanto você trabalha, sem letra nenhuma. Isso tem em si mesmo algum conteúdo pecaminoso? Dificilmente. Uma canção romântica que fala sobre fidelidade, sobre cuidar de alguém, sobre construir uma família. Isso contraria algum princípio bíblico? Na maioria das vezes, não. Agora compare com uma música que glorifica traição, promiscuidade ou vingança. Aí sim, o conteúdo entra em rota de colisão direta com o que Deus ensina. Percebe a diferença? O critério bíblico não é secular. O critério é o que essa música está comunicando e formando em mim. O cristão maduro precisa desenvolver discernimento espiritual, e discernimento é diferente de regra. Regra você aplica igual para todo mundo, sem pensar. Discernimento exige que você pare, avalie o conteúdo, avalie o efeito e responda diante de Deus pela sua própria consciência. A pergunta correta é: essa música me aproxima ou me afasta de Deus? Depois de ouvi-la, minha mente está mais inclinada à santidade ou ao pecado?
E há ainda uma terceira pergunta que muita gente esquece. Essa música está ocupando um espaço tão grande na minha vida que está roubando o lugar que deveria ser da palavra e da comunhão com Deus. Porque mesmo uma música moralmente neutra pode se tornar um problema se ocupar um espaço que só Deus deveria ocupar no seu coração. Paulo estabelece um filtro poderoso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse princípio se aplica à música. Posso ouvir isso para a glória de Deus? Posso ouvir isso sem ferir minha consciência? Posso ouvir isso sem enfraquecer minha comunhão com Cristo? Se a resposta for não, talvez seja a hora de abandonar esse conteúdo. Para tornar isso mais prático, eu quero te propor um pequeno teste. Chame de teste dos 4 filtros. Antes de ouvir, ou mesmo enquanto ouve algo que gera dúvida, pergunte. Primeiro filtro, o conteúdo. O que essa letra está afirmando como verdade ou como valor. Segundo filtro, o efeito. O que essa música desperta em mim, no corpo e nas emoções. Terceiro filtro, a consciência. Eu conseguiria ouvir isso orando, ou eu escondo isso de Deus e das pessoas que mais me conhecem? Quarto filtro, o espaço. Quanto tempo e atenção essa música está tomando, comparado ao tempo que dedico à palavra e à oração? Nenhum desses filtros exige que você abandone toda a música que não seja gospel. Mas todos eles exigem honestidade. E é exatamente aí que a maioria de nós evita entrar. Porque é mais fácil viver com uma regra pronta do que com uma consciência exercitada diante de Deus. Romanos 14 nos ensina que, em áreas de consciência como essa, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente e não impor sua convicção pessoal como lei universal para o irmão. Isso significa que 2 cristãos maduros podem chegar a conclusões diferentes sobre a mesma música, e ambos podem estar honrando a Deus desde que estejam agindo por convicção e não por indiferença. Até aqui, analisamos o que a Bíblia ensina sobre a música. Mas talvez você esteja se perguntando: como os grandes homens de Deus ao longo da história compreenderam esse assunto? Será que defenderam uma proibição absoluta ou apontaram para princípios de discernimento? O interessante é que ao longo de quase 2000 anos, encontramos um fio condutor. As Escrituras sempre permaneceram como a autoridade final. A primeira referência aos instrumentos musicais aparece em Gênesis 4:21, quando Jubal é chamado de pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Bíblia apresenta a música como parte da experiência humana desde os primeiros tempos. Mais tarde, em 1 Crônicas 25, o rei Davi organiza levitas para exercerem exclusivamente o ministério musical no templo. Deus não apenas permitiu a música, ele a colocou a serviço da adoração. Mas isso também revela algo importante. Se Deus separou pessoas para conduzir seu povo por meio da música, é porque ela possui um enorme poder de influência. Séculos depois, Martinho Lutero afirmou: depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. Para Lutero, a música era um dos maiores presentes concedidos por Deus à humanidade. Contudo, ele também advertia que um dom tão poderoso poderia ser usado tanto para glorificar a Deus quanto para desviar o coração do homem. Qual princípio observamos aqui? O problema nunca foi a existência da música, mas o uso que fazemos dela. Em 1 Samuel 16:23, lemos que quando Davi tocava sua harpa, Saul encontrava alívio em meio ao seu sofrimento. Esse texto mostra que a música realmente afeta nossas emoções e nosso estado interior. Ela consola, fortalece, desperta lembranças e influencia o coração. Por isso, Agostinho de Hipona, em suas Confissões, livro 10, fez uma reflexão marcante. Ele reconhecia que muitas vezes era profundamente emocionado pelos cânticos da igreja, mas fazia uma advertência. Quando a beleza da melodia passa a nos encantar mais do que a verdade proclamada, corremos o risco de amar a emoção acima de Deus. Que princípio aprendemos aqui? A emoção não é inimiga da fé, mas a emoção precisa estar subordinada à verdade revelada nas Escrituras. Os Salmos são o maior livro de cânticos da Bíblia. Neles, encontramos louvor, celebração, arrependimento e esperança.
Mas Davi nos lembra, em Salmo de número 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Perceba que Deus nunca colocou a música acima da santidade. A adoração verdadeira começa no coração. Foi exatamente esse ponto que João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da Igreja Antiga, enfatizou. Ele ensinava que os ouvidos são uma das principais portas de entrada da alma. Assim como escolhemos com cuidado o alimento que colocamos em nosso corpo, devemos escolher cuidadosamente aquilo que alimenta nossa mente e nosso coração. Essa reflexão continua extremamente atual. Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos algo interessante. Paulo nunca escreveu uma lista dizendo quais músicas o cristão poderia ou não ouvir. Em vez disso, ele apresenta princípios. Em Filipenses 4:8, ele escreve: tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Perceba que Paulo está ensinando um filtro para a mente. Esse entendimento foi destacado por R.C. Sproul, que afirmava que o cristianismo não é conduzido por regras infinitas, mas por princípios que exigem maturidade espiritual. A pergunta deixa de ser: essa música é secular? E passa a ser: ela conduz meus pensamentos para aquilo que é puro e agradável a Deus? Em Colossenses 3,16, Paulo escreve: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Observe que, para Paulo, a música nunca aparece separada da palavra. Ela ensina, ela consola, ela fortalece a fé. Foi justamente por reconhecer esse poder que João Calvino escreveu que poucas coisas possuem tanta capacidade de influenciar o coração humano quanto a música. Por isso, ela jamais deve ser tratada com superficialidade. A questão não é apenas o que ouvimos, é aquilo que a música está formando dentro de nós. Em Atos 16:25, Paulo e Silas estavam presos injustamente. Humanamente, havia motivos para reclamar, desanimar ou perder a esperança. Mas eles fizeram algo diferente. Cantaram, não para impressionar ninguém, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque o coração deles permanecia firmado em Deus. Comentando esse tipo de experiência, John Piper costuma propor uma pergunta simples e profunda: isso aumenta minha alegria em Cristo? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que possamos fazer antes de apertar o play em qualquer música. Por fim, Paulo escreve em 1 Coríntios 10:23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E alguns versículos depois, em 1 Coríntios 10:31, ele conclui: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esses dois textos resumem todo esse debate. A pergunta do cristão maduro não é: até onde posso ir sem pecar? Mas: isso glorifica a Deus? É exatamente esse o princípio ressaltado por John MacArthur. Ele observa que a discussão nunca deveria se limitar a dividir músicas entre gospel e seculares. O verdadeiro critério é perguntar se aquilo fortalece nossa comunhão com Deus ou enfraquece nosso desejo de viver em santidade. Perceba algo extraordinário. Desde Davi, passando pelos salmistas, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, e chegando aos estudiosos da atualidade, existe um ponto de convergência. Nenhum deles trata a música como algo espiritualmente irrelevante. Ao mesmo tempo, quando analisamos cuidadosamente as Escrituras, também não encontramos um mandamento que declare que toda música não cristã é automaticamente pecado. O que encontramos são princípios que exigem discernimento. A música tem poder para influenciar pensamentos, despertar emoções, moldar valores, fortalecer ou enfraquecer nossa comunhão com Deus. Por isso, talvez a pergunta mais bíblica não seja: posso ouvir esta música? Mas sim, depois de ouvi-la, eu amo mais a Cristo, desejo mais a sua palavra e reflito mais o seu caráter.
ou essa música alimenta em mim aquilo que o Espírito Santo está tentando transformar? Porque no fim das contas, essa é a pergunta que melhor harmoniza com o ensino das Escrituras. Não apenas o que é permitido, mas o que glorifica a Deus e promove a nossa santificação. 1 Coríntios 10, 31, Filipenses 4, 8. Esse é o discernimento ao qual todo cristão é chamado. Uma das maiores marcas da maturidade cristã não é viver preso a regras humanas, é aprender a aplicar princípios bíblicos. Os fariseus criavam listas. Jesus transformava corações. E essa diferença não é só teológica, ela é profundamente prática. Os fariseus mediam santidade pela distância que conseguiam manter das coisas erradas. Jesus media a santidade pela proximidade que o coração tinha de Deus. Uma pessoa pode nunca ter ouvido uma música secular na vida inteira e ainda assim ter o coração cheio de orgulho, julgamento e legalismo. E outra pessoa pode ouvir música secular com discernimento, filtrando tudo pela palavra, e ter uma comunhão profunda e genuína com Deus. Isso não significa que discernimento é sinônimo de liberdade sem limites. Significa que o critério de Deus nunca foi uma lista externa, foi sempre a condição do coração. O cristão maduro não pergunta apenas, posso? Ele pergunta, isso agrada ao Senhor? Nem tudo que é permitido convém. Nem tudo que é lícito edifica. Gálatas 5:1 nos lembra que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas o mesmo capítulo, no versículo 13, adverte que essa liberdade não deve ser usada como pretexto para a carne. Existe uma tensão saudável aqui, e é justamente nessa tensão que a fé madura é forjada. Nem legalismo, que reduz a fé a uma lista de proibições, nem libertinagem, que usa a graça como desculpa para viver sem freio. O objetivo da vida cristã não é descobrir o mínimo necessário para chegar ao céu. É viver cada dia mais parecido com Cristo. E isso muda completamente a pergunta que você faz sobre qualquer área da sua vida. Não só a música. Você não está tentando descobrir até onde posso ir sem que isso conte como pecado. Você está perguntando, o que mais reflete o caráter de Jesus na minha vida hoje? Após ouvir o vídeo, faça um teste espiritual. Abra sua playlist mais ouvida agora mesmo. Pergunte, música por música. Essa música glorifica o pecado? Ela desperta desejos errados? Ela enfraquece minha fé? Ela ocupa mais espaço em meu coração do que a palavra de Deus? E lembrando do que vimos anteriormente, o ritmo dela está me conduzindo à sobriedade ou à agitação da carne. Talvez Deus esteja pedindo para você remover algumas músicas. Talvez não todas, mas certamente aquelas que alimentam áreas que Ele deseja transformar. Eu sugiro um exercício prático. Durante os próximos 7 dias, antes de tocar qualquer música, faça uma pausa de 3 segundos e pergunte, isso vai me aproximar ou me afastar de Deus agora? Parece pouco, mas esse pequeno hábito de pausa é exatamente o tipo de disciplina espiritual que Paulo descreve quando fala em levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo, em 2 Coríntios 10, 5. A verdadeira batalha não está nos fones de ouvido, está no coração. E é o coração, não a playlist, que Deus quer transformar primeiro. Então, música secular é pecado. A Bíblia não condena toda a música secular de forma genérica, mas condena qualquer conteúdo e qualquer influência, seja pela letra, seja pelo ritmo, que promova aquilo que se opõe à vontade de Deus. O cristão deve viver guiado pelo discernimento, pela consciência e pela palavra. Lembra daquela pergunta que eu te fiz lá no começo deste vídeo? Se você já entrou em um carro e ouviu uma música que não era gospel, se já assistiu a um filme cuja trilha sonora não falava de Deus, se já ouviu uma canção antiga que trouxe uma lembrança à tona, eu quero que você entenda uma coisa com toda a clareza possível. Deus não está sentado no trono, medindo quantos minutos de música secular você ouviu essa semana. Ele está olhando para o seu coração. Ele está perguntando se você o ama mais hoje do que ontem. Se a palavra dele ainda tem mais espaço em você do que qualquer melodia deste mundo. Porque no fim, esse não é um vídeo sobre música, é um vídeo sobre a quem pertence o seu coração. E se hoje, ao analisar sua playlist, você sentiu o Espírito Santo tocando em algo, não ignore esse toque.
Não abafe essa convicção com desculpas. Deus não está te condenando. Ele está te convidando a uma comunhão mais profunda, mais honesta, mais livre do que qualquer regra jamais poderia te dar. Talvez hoje você tenha percebido algo importante. O maior problema não é apenas o que entra pelos seus ouvidos, é quem governa o seu coração. Jesus não veio apenas mudar comportamentos, ele veio transformar vidas. Somente ele pode dar um novo coração e uma nova vida. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: quero viver para a glória de Deus. E chegamos ao final de mais um episódio da nossa série Conflitos Morais Cristãos. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para mais pessoas que também estão buscando respostas. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que um cristão pode ouvir música secular? Existe algum limite? Existe algum critério bíblico que devemos seguir? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu leio os comentários e gosto muito de acompanhar as reflexões que vocês compartilham. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos episódios da série. E no próximo vídeo, vamos abordar um tema que pode impactar profundamente a vida espiritual de qualquer cristão. O que entristece o Espírito Santo? Muitas pessoas acreditam que estão agradando a Deus, mas podem estar entristecendo o Espírito Santo sem perceber. Vamos analisar o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto e como evitar atitudes que enfraquecem nossa comunhão com Deus. Então não perca o próximo episódio. Eu sou o Júnior, este é o Insights Sagrados e aqui nós buscamos compreender a palavra de Deus acima das opiniões humanas. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada com Cristo. Até o próximo vídeo.